Ondas, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, o conteúdo dessa aula aqui vai ser sobre ondas, né? Conteúdo mais exprimido, vocês vão ter, é como se fosse resumir os principais aspectos do conteúdo de ondas na aula de hoje. E eu tirei fora muitas coisas que poderiam vir depois, assim, tipo, como acústica, né? Efeito Doppler, essas coisas assim, tá? E aí, então, de repente, eu deixo como tópicos de estudo, vou botar lá no Cigar esses capítulos que faltaram, tá? Vai ficar com vocês como estudo interno, mas basicamente o que vai ser cobrado no trabalhinho da semana que vem vai ser o que eu vou dar na aula de hoje, tá? Então não se preocupe. Bom, pessoal, então, capítulo de ondas, né? Então, movimento periódico, período e frequência. Período e frequência são palavras que vocês já conhecem, né? Lá do primeiro ano do ensino médio, eu falei para vocês sobre essas grandezas físicas. Elas voltam a aparecer aqui quando a gente fala em ondas, porque nós classificamos as ondas muitas vezes pelo seu período, pela sua frequência, tá? Então, o que a gente pode falar sobre um movimento ondulatório? Um movimento que se repete. A gente pode aproximar esse tipo de movimento aí, o movimento ondulatório, com um movimento periódico, certo? Com um movimento em que, por exemplo, eu posso pegar um pêndulo aqui, tirar ele da situação de repouso e largar ele, a gente sabe que ele vai ficar oscilando entre esses dois pontos aqui, entre os pontos A e B. Ou seja, né, é um movimento periódico, um movimento que se repete. Se a gente fosse analisar a frequência desse movimento, então a frequência aqui dele, a gente poderia dizer que a frequência desse movimento vai ser pelo número de repetições que são dadas em função do intervalo de tempo que essas repetições ocorrem, né? Então essa é a definição de frequência que a gente estudou, inclusive lá no movimento circular uniforme, quando nós estamos falando de movimento circular, né? Coisas que se repetiam também em função do tempo. Nós também temos essa grandeza física que é o período, certo? O que é o período para nós? O período, então, a frequência é o número de repetições que a gente tem por intervalo de tempo, né? Isso aqui é medido em hertz, lembramos, né? Os hertz. E o período, que é o Tsão aqui, que ele seria o inverso da frequência. É o tempo que leva para um movimento inteiro acontecer, né? Uma oscilação, quanto tempo leva para uma oscilação acontecer? Por exemplo, do pêndulo, né? De ir para a direita e voltar para a esquerda, né? Isso é quanto tempo vai levar? É o período que eu estou estudando, que eu estou analisando, tá? Então, o período que nós medimos em segundos, tá? Então, frequência nós medimos em hertz, o período nós medimos em segundos. Quando eu falo em uma onda, né? Eu vou para a próxima etapa aqui, ó. Quando eu falo em impulsos ou ondas, né? A gente pensa numa situação como essa aqui, ó. Então, eu tenho dois cidadãos aqui segurando uma corda, como vocês estão vendo, certo? Na extremidade da corda. E esse cara aqui realiza um movimento vertical, certo? Ele realiza um movimento para cima e para baixo com essa corda, realizando um pulso de onda. O que vai acontecer? Essa onda é uma vibração, no caso aqui mecânica, né? Que vai se propagar no espaço. Ela vai se propagar, no caso aqui, qual é o espaço que ela tem para se propagar? Nessa corda. Então ela vai ir até o nosso outro rapaz aqui que está aqui. E aí ela pode, então, acontecer alguns fenômenos com essa onda, ela pode ser refletida, ela pode ser absorvida, etc. e tal, né? Mas o que a gente observa é que este movimento aqui causou uma perturbação no espaço. Essa perturbação nós chamamos de onda. Então o movimento aqui, ó, provocará na corda uma perturbação que também podemos chamar de pulso. No caso aqui, ó, ele deu um pulso. Se ele continuar realizando esses pulsos, nós teremos, então, a formação de uma onda, né, mecânica nessa corda, como vocês estão vendo aqui, né? Ondas que se propagam nessa direção. Então, essa é a ideia, tá, gente? Toda vez que a gente tem alguma perturbação no espaço, certo? Uma perturbação, uma transferência de energia, a gente diz que nós temos, e essa energia se propaga neste formato, com oscilação, com repetição, com frequência, com período, certo? A gente pode dizer que isso aqui é uma onda, tá? Então, qual é a ideia agora? A ideia agora é a gente inicialmente classificar esses tipos de onda, como é que nós temos elas, né? Quanto à sua natureza, e a gente vai ver que nós temos algumas diferenças entre elas, tá? Então, olha só.
Por exemplo, aqui, na conta da natureza, nós temos, como eu estava comentando na onda na corda, nós temos ondas mecânicas. Esse tipo de onda nós chamamos de ondas que precisam de um meio material para se propagar, certo? Então, ali aqui vocês observam que nessas ondas mecânicas, né, elas transportam energia mecânica e precisam de um meio material para se propagar. Aqui nós temos aqui um exemplo do violão, né, com cordas, certo? Com cordas. E ao causar essas vibrações na corda, vocês conseguem visualizar aqui as vibrações, né? Fica bem nítido. E essas vibrações aí, elas precisam de um meio material para se propagar. No caso, é a corda do violão. Nessa situação aqui seguinte, nós temos aqui uma oscilação sendo causada na água. E como vocês observam aqui, ó, a partir dessas oscilações causadas na água, né, o meio material é a água. Se não tem um meio material como a água, esse tipo de onda ele não se propaga. Tá? As ondas mecânicas elas precisam de um meio material para se propagar. O meio material pode ser um meio gasoso também, certo? O ar. O ar, por isso que a onda sonora produzida pelo violão aqui, que é produzida pelas cordas, ela também se propaga no ar, certo? Uma onda sonora mecânica, ela não se propaga no vácuo. Tá? Não existe possibilidade de eu não ter um meio. Lembra que o vácuo é a ausência de matéria, né? Então, se eu não tenho matéria, eu não consigo a propagação desse tipo de onda. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui ó, o som, como eu falei para vocês, é uma onda mecânica, ela precisa do meio material para se propagar. O meio material pode ser as cordas do violão e depois pode ser o ar, certo? Por onde essas perturbações mecânicas elas vão acontecer e vão continuar se propagando, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, nas escalas, né? Nós temos aqui o som, e esse som aqui, ele tem uma determinada faixa de frequência que a gente consegue escutar, certo? Você sabe muito bem disso, né? Que tem inclusive aqueles apitos de cachorro, que a gente apita lá e a gente não escuta nada, mas os animais acabam escutando e acaba até incomodando eles algumas vezes, né? Porque nós temos uma faixa de frequência, né? E lembrando que a frequência é a repetição da onda, né? Então, se eu tenho uma onda se propagando, beleza? Eu tenho uma onda se propagando, essa onda ela vai ter uma frequência, ela vai ter um período, e depois a gente vai ver que ela ainda vai ter uma outra característica, que é o comprimento de onda, certo? Então, essas coisas aqui são importantes e classificam uma onda quanto à sua propagação, quanto às suas características, né? E pela maneira pelo qual nós conseguimos escutar. Então, vocês observam aqui que a nossa faixa de frequência é uma faixa de ondas longas, né? Que a gente chama de ondas de baixa frequência, e ondas de alta frequência, que é de 20 a 20 mil hertz, a gente consegue escutar, certo? São som audíveis, né? Eles vão nos incomodar de alguma forma aqui os nossos sensores auditivos, tá? E aí depois nós temos aqui os infrassons e os ultrassons, né? Como eu estou botando aqui a figurinha aqui do ultrassom de uma ecografia de um feto, né? Que é uma maneira pelo qual a gente consegue formar imagens também, né? Pela reflexão dessas ondas mecânicas lá, que são transmitidas, né? E são aqui refletidas pelos os órgãos internos, né? Inclusive pelo bebê que nós temos ali dentro da barriga de alguma gestante, certo? Então, através das ultrassons, a gente consegue fazer esse efeito aqui, né? Os infrassons também tem algumas aplicações aí, mas são ondas de comprimento maior, comprimento de onda maior, de baixa frequência, né? Então, são para outras aplicações que a gente poderia ter, tá? Beleza. Nós temos outro tipo de onda aqui, são as ondas eletromagnéticas, tá, gente? São geradas por cargas elétricas aceleradas. A gente vai saber o que é carga elétrica no ano que vem, tá? Mas cargas elétricas são aquelas partículas elementares que constituem um átomo, por exemplo. Então, lá no átomo nós temos dois tipos de cargas. Nós temos as cargas positivas e as cargas negativas, né? Quando a gente acelera esses tipos de cargas, elas podem gerar ondas eletromagnéticas, tá? Elas não necessitam de um meio material para se propagar. Uma onda eletromagnética ela pode se propagar no vácuo, certo? Essa é a principal diferença que nós temos entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas elas vagam aí no espaço. A luz, que é um objeto de estudo anterior nosso, que era da ótica, né? Ela é uma onda eletromagnética. Então, por isso que a luz de uma estrela chega até nós, porque ela consegue se propagar no vácuo. Então, ela não precisa do meio material para se propagar. Essa onda, essa vibração, né, ela chega até nós, a gente capta ela, né, e a gente observa que as ondas eletromagnéticas aqui, ó, eu gosto muito dessa figurinha, porque ela tem todas
todas as condições onde as ondas elas aparecem, essas ondas eletromagnéticas. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês nesse pontinho aqui, olha só. Isso aqui é a faixa de luz visível por nós, né? É a faixa de onda eletromagnética que é visível, que nós conseguimos enxergar, né? Tá ali, ó, o arco-íris, né? Sempre que aparece o arco-íris ali, nós sabemos que é a luz visível. Abaixo do arco-íris aqui, ó, abaixo do vermelho, nós temos o infravermelho. E no infravermelho a gente tem todas essas aplicações, olha só. Nós temos o micro-ondas, tá? Ondas de celular aqui, ó, também telefonia celular, tá aqui, ó, 10, aqui a frequência, 10 na 9 Hz. Abaixo disso nós temos rádio FM e TV, 10 na 7, 10 na 8 Hz. E abaixo disso nós temos a rádio AM aqui, 10 na 5 Hz. Então, todas essas são ondas eletromagnéticas. A maneira de propagação delas são através de ondas eletromagnéticas, né? Então, aqui, ó, ondas de rádio aqui nessas direções. Micro-ondas aqui, que são essa região aqui onde nós temos aqui o nosso forninho, como vocês estão observando, tá? E acima aqui, ó, do violeta, né? Nós temos o ultravioleta, que são ondas mais perigosas. São ondas de mais energia, né? São mais energéticas, tem mais frequência, tá? Então, aqui nós temos, ó, aqui tem até uma figurinha do arco de solda aqui, né? Raio-X, aqui, ó, os raios-X estão aqui em 10 na 18, 10 na 19 Hz, são ondas extremamente de alta frequência, né? Vibram intensamente. E aqui depois nós temos os raios gamas, né? Que são as fontes radioativas. São extremamente perigosos, como você já sabe, né? O raio-X já é perigoso por si só, a gente não pode ficar exposto muito tempo ao raio-X, devido a lesões que podem acontecer no nosso corpo, né? Os efeitos radioativos extremamente danosos, tá? E aqui acima, ó, raios gama, 10 na 20 Hz, né? A frequência desse negócio é tão grande, que quando incide sobre a nossa pele, nossas células vão vibrar a 10 na 20 Hz, o que pode causar a morte celular, né? E aí os efeitos radioativos, né? Queimadura, esses problemas todos lá, de quem já assistiu Chernobyl, aquela série que teve na HBO, né? Pôde perceber um pouco, tá? Enfim, beleza. Essas são as faixas de frequência das ondas eletromagnéticas, tá? Tranquilo? Aqui vocês observem, ó, que nós estamos classificando as ondas pelo comprimento de onda e pela frequência delas, né? É como nós classificamos geralmente as nossas ondas. O que mais? Características das ondas, ainda mais, tá? Ondas unidimensionais. São aquelas que, obviamente, como pelo próprio nome está falando, são ondas que se propagam em apenas uma direção, né? Então, a direção de propagação dessas ondas é unidimensional, certo? É linha reta, é a onda na corda. Eu tenho uma corda, eu faço essa corda vibrar, né? Então, eu tenho uma onda unidimensional, ela se propaga apenas uma direção. Uma onda bidimensional é a onda no lago, né? A onda que a gente tem um plano, ela se propaga naquele plano. A gente faz uma vibração na água, ela vai se propagar nos eixos X e Y, vertical e horizontal. Todas as direções, como vocês estão vendo aqui na figurinha, né? E é fácil de compreender isso aqui. E uma onda tridimensional, como vocês já bem sabem, né? É uma onda que se propaga em todas as direções, tá? Então, é a onda que basicamente, eu poderia dizer que todas as ondas eletromagnéticas funcionariam desse jeito, né? São ondas que se propagam em todas as direções. É difícil tu colimar uma onda eletromagnética para que ela se propague apenas uma direção. Até existe maneiras de fazer isso, que é um polarizador, que a gente consegue diminuir as direções de propagação de uma onda eletromagnética, tá? Beleza, isso é só quanto às classificações, quanto às propriedades desse tipo de ondas. Nos nossos exercícios, vocês vão ver que a gente vai se manter analisando ondas unidimensionais. Porque se eu conheço as propriedades de uma onda que se propaga numa direção, é mais fácil depois de eu entender como é que se propagam ondas em 2 direções, 3 direções e assim por diante, tá? É mais tranquilo a gente perceber essas coisas. Ondas transversais. Aí a maneira, agora a gente vai classificar essas ondas quanto à vibração delas. Então a gente classificou nas suas características, né? Ondas mecânicas se propagam no meio material, precisam do meio material. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material, certo? Nós temos as ondas contra as suas direções de vibração, né? As suas possibilidades de direção de vibração. Nós temos uma onda unidimensional, uma direção de vibração, bidimensional, 2 direções, tridimensional, 3 direções, né? Agora nós vamos ver como é que é a análise das ondas em termos
de direção de propagação e vibração. Então, olha só, uma onda que se propaga para a direita e vibra no sentido vertical, olha só, o sentido de vibração dela é numa direção e o sentido de propagação dela é em outra direção, esse tipo de onda nós chamamos de ondas transversais, tá? Então, esses dois tipos de ondas aqui que vocês estão observando são ondas do tipo transversais, porque elas se propagam na horizontal e vibram na vertical, beleza? Ok. Só que nós temos também as ondas longitudinais, onde elas vibram em uma direção horizontal e se propagam na mesma direção, na direção horizontal também. Esse tipo de onda nós chamamos de ondas longitudinais, certo? Uma onda sonora é um exemplo de uma onda longitudinal. Uma onda na corda é uma onda transversal, tá? Então a gente pode dizer alguns exemplos aí para vocês observarem de tipos de ondas, né? E tipos de propagação. Como vocês sabem, a onda sonora é uma perturbação, muitas vezes, das partículas, né? Então, por isso que ela se propaga longitudinalmente, né? Então, eu causo é como se fosse um soco, né? Eu dou um soco na minha mão, sai som, né? Então, eu causo uma vibração ali naquelas partículas e elas se propagam, né? Conforme o gifzinho que vocês estão observando aqui, ó. Tá? Então, é uma onda que se propaga em todas as direções longitudinalmente, tá? Beleza? Ela não vai se propagar dessa forma aqui, como vocês estão observando aqui, transversalmente, tá, gente? E nós temos também um estilo de propagação de ondas mistas, né? Como vocês estão observando aqui, tá? Onde nós podemos aqui, ó, nós temos ondas de rádio e ondas de ondas AM e ondas FM, né? Vocês observam aqui que a maneira como elas se propagam é diferente pela modulação, né? Nós temos aqui a modulação em amplitude, né? Uma rádio AM, e nós temos a modulação em frequência, né? Que seria a rádio FM. Cada uma dessas modulações aí vai ter algumas características, né? De mais qualidade, menos qualidade, ou possibilidade de se propagar em um maior espaço, né? A gente sabe que as ondas AM, que são ondas de comprimento de onda maior, né, e de baixa frequência, são ondas que se propagam com muito mais facilidade em longas distâncias. Então, por isso que é muito comum aqui, por exemplo, na nossa região, a gente conseguir pegar rádios AM, né? Quem tem um rádio antigão lá da vovó, né? Muitas vezes a gente consegue pegar, sintonizar rádios AM, né? De rádios argentinas, ou rádios uruguaias, ou paraguaias, né? Da região aqui. A gente consegue captar essas ondas, porque são ondas de propagação maior. Elas têm menos absorção na atmosfera do que, por exemplo, as ondas de FM. Porém, as ondas FM, ondas de rádio FM, elas têm mais qualidade, certo? Elas têm mais possibilidades da gente sintonizar ali e ter melhor qualidade sonora de recebimento, tá? Mas a AM a gente tem maior propagação. A FM é facilmente absorvida na atmosfera, então por isso que a gente é bem localizada as rádios FM, né? Eu saio da cidade, eu já começo a dar aquela chiadeira, eu já não consigo sintonizar uma rádio FM. Uma rádio AM não, já tenho mais facilidade com relação a essas coisas, tá? Essas são as características. A rádio AM está meio que deixando de uso, assim, até FM, né? Porque hoje é tudo digital, como vocês sabem, as rádios são todas online. Mas ainda temos né, restícios de rádios AM e rádios FM, hein? Principalmente para o pessoal que mora mais afastado das grandes cidades, né? E aí precisa de uma maneira de transmissão de informação, né, que não seja digital, muitas vezes, tá? Beleza. Então aqui nós temos ondas mistas, né, com vibrações verticais e vibrações horizontais, ondas transversais, ondas longitudinais, tá? Beleza? Seguindo, velocidade de propagação da onda. Bom, então agora a gente vai entrar nas partes um pouco mais matemáticas dessas coisas aqui, tá, gente? Então, olha só, pensem no seguinte, a gente já viu que as ondas, né, elas têm algumas características, como frequência, período e comprimento de onda, tá? Então a gente vai ver que as ondas, ela também é importante, uma outra característica que é a velocidade, certo? A velocidade de uma onda, ela é uma propriedade importante para a gente analisar. Como é que a gente pode analisar a propriedade de uma onda? Tá? Como é que a gente pode analisar as características de uma onda? Tá? Então a ideia é o seguinte,
Fazendo experimentos, a gente consegue observar que a velocidade de propagação dela, por exemplo, de uma onda na corda, tá? Então vamos analisar a propagação de uma onda na corda. O que vai depender essa velocidade de propagação nessa onda na corda? Vai depender da força de tração que eu estou causando nela, porque, óbvio, pensem no seguinte, se eu pegar uma corda e não tracionar muito bem ela, não puxar ela com força, né, não aplicar uma força muito grande, eu vou dar um pulso nela, ela vai se propagar com uma velocidade menor do que se eu tivesse esticado bem essa onda, essa corda. Então, esse é um experimento muito fácil da gente fazer. Se eu esticar muito bem essa corda, né? Então eu vou dar um pulso nela, ela vai se propagar com mais velocidade do que se eu deixar ela molenga, certo? Se eu deixar ela molenga e dar um pulso, aquela onda ela vai demorar um pouco mais para se propagar. Então a gente já observa que a velocidade da onda na corda, ela depende da força de aplicação que eu estou tensionando ela, certo? E ela vai depender de outra coisa, que vai ser a característica dessa corda, né? Que aí nós vamos chamar de densidade linear dessa corda. Vai ser dado por essa letra Mi. O Mi para nós vai ser a densidade linear da corda. O que é uma densidade linear? E essa velocidade aqui é dada pela raiz dessas duas coisas, certo? Isso aqui vai dar metro por segundo, tá, gente? Isso aqui é velocidade e a unidade de velocidade a gente segue sendo metros por segundo, tá? Então, olha só, o que vem a ser essa densidade linear? A densidade linear, ela é uma característica dessa corda em termos da sua massa e do seu comprimento, tá? Então, para a gente ter uma ideia da unidade desse negócio aqui, a unidade dele vai ser, então, quilograma por metro. Ou seja, qual é a quantidade de massa que eu tenho por comprimento dessa corda? Se essa corda é muito pesada, né? Ela tem uma massa muito grande, eu peguei um pedacinho pequeno dela, a velocidade da onda, que é a propagação que eu vou dar nessa onda ali, ao dar uma vibração, vai ser uma. Se eu der a mesma vibração, o mesmo pulso, né, com a mesma intensidade, aplicando a mesma força de tensionamento nessa corda, né, e eu tiver uma corda mais leve, a gente vai ver que a característica dela vai ser um pouco diferente, certo? Daí o Mi vai ser menor, e o Mi menor vai causar uma velocidade maior, certo? Então a velocidade de propagação de uma onda numa corda mais pesada é menor do que numa corda mais leve. Essas são as características que a gente pode tirar a partir desta equaçãozinha que a gente está analisando aqui, que a gente está verificando. Beleza? E aí vem as outras características que a gente tem que aprender a entender numa corda, né? Aprender a ler, olhar para ela e identificar. Tá? Isso é o que vai ser uma das coisas que eu vou mais exigir de vocês do trabalhinho na semana que vem. É vocês olharem uma onda e tirar as características dela. Certo? Olha só. Nós temos algumas partes da onda que são importantes da gente saber que existem, né? Como, por exemplo, a crista da onda. Todo mundo sabe o que é a crista da onda. A crista da onda é essa parte, o topo da onda aqui, né? O topo da onda aqui, essa região aqui, é o que nós chamamos de crista, certo? E nós temos o vale é essa parte aqui mais de baixo, certo? Onde a onda, então, ela vai acabar a sua propagação. Então, ela vai vibrar verticalmente até o ponto mais alto, que seria a crista da onda, e ela vai vibrar até o ponto mais baixo, que vai ser o vale dessa onda, certo? E aí vem as questões que são para nós mais interessantes, tá? Olha só. A distância de uma crista até uma crista, ou seja, desse ponto mais alto até o próximo ponto mais alto, nós vamos dizer que é o comprimento de onda. É onde a onda acaba e termina. Certo? Então, o comprimento de onda é essa distância que nós temos de um ponto a outro, onde a onda começa a se repetir, onde ela acaba e ela se repete, certo? Se eu pegasse, e a mesma coisa vale para um vale, né? Então, o vale de uma onda também seria esse ponto aqui, ó, do início, onde nós temos o primeiro vale e o próximo vale, nós temos, então, um comprimento de onda. É muito natural a gente observar assim, geralmente, né? Quem já viu o gráfico de um seno e de um cosseno, né, sabe que a gente representa através de uma curva nesse aspecto aqui, que parece uma onda, né? E a gente diz que o seno ele começaria aqui e o seno ele terminaria aqui, né, a curva do seno, certo? Aqui seria, então, um período. Ou seja, onde a gente fecha um período é onde nós temos também um comprimento de onda,
certo? Se eu pegar só a distância aqui, ó, do início ao fim de uma crista, nós temos meio comprimento de onda, certo? Então, daqui até aqui, nós temos meio comprimento de onda. Assim como se eu pegar aqui, ó, daqui até aqui, nós temos também meio comprimento de onda. Comprimento de onda sobre 2 é meio comprimento de onda, né? Então, metade dessa onda que a gente está analisando. Então, dessa maneira, fica mais fácil da gente analisar um sistema como esse, tá? Aí, por exemplo, olha só, eu sei analisar um comprimento de onda, tá? Eu sei ver quanto que nós temos aqui, onde começa uma onda e onde ela termina. Isso aqui é uma repetição, certo? Então, se ela começa aqui e termina aqui, nesse ponto, tá? Ó, começa aqui e termina aqui, nós temos uma repetição. Se nós deixamos ela seguir até a próxima repetição, que vai ser aqui, tá? Nós temos duas repetições. Se a gente sabe que esse tempo aqui, ó, o tempo transcorrido para acontecer essas duas repetições nessa onda é um tempo, por exemplo, de 1 segundo, a gente viu que nós temos que a frequência dessa onda, a frequência de oscilação dessa onda vai ser o quê? Duas repetições dessa onda. Então, é N sobre ΔT. Nós teremos duas repetições em 1 segundo, ou seja, nós temos uma frequência de 2 Hz, certo? Se essas duas repetições acontecem em 1 segundo, qual que é o período desse negócio? O período é 1 sobre frequência. 1 sobre frequência é 1 sobre 2, isso aqui é 0,5 segundos. Será que é condizente com isso que eu falei? Ó, se essa onda começa aqui e ela termina aqui, ó, tem uma repetição. Quanto tempo durou essa repetição? Meio segundo. Porque daqui até esse outro ponto azul aqui, o segundo ponto azul, a gente viu que era 1 segundo. Então, metade, que é uma onda inteira, é meio segundo. Então, olha só, a partir desse exemplo aqui que a gente está observando, eu já tenho várias características que podem ser obtidas de análise de uma onda. Período, frequência, né? E comprimento de onda. Vamos fazer um exemplo, então, aqui, gente. Ó, a figura a seguir representa a onda gerada por um motor cuja frequência de vibração é de 3.600 RPM, tá? 3.600 RPM. Ah, faltou uma coisa para dar para vocês aqui. Faltou um negócio aqui, faltou um negócio. Deixa eu voltar aqui, tá? Beleza. Antes de fazer aquele exemplo, eu preciso mostrar para vocês o seguinte, né? Nós observamos como é que nós calculamos uma onda na corda. A gente precisa da força de tração e da massa. Mas se for uma onda eletromagnética, e se for uma onda que, sei lá, eu não sei o peso da corda, né? Existe alguma maneira de eu descobrir a velocidade de propagação? Sim. É o que nós chamaremos de equação fundamental da ondulatória. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Equação fundamental da ondulatória. O que acontece, pessoal? A gente sabe o seguinte, tá? Que se eu for analisar uma onda, e essa onda ela tem uma velocidade constante, então vamos deixar aqui, ó, V constante, a gente sabe que eu posso obter esse V a partir da variação do seu deslocamento por intervalo de tempo, né? Isso aqui a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Se eu quero saber a velocidade de propagação em termos de um comprimento de onda só, por exemplo, quanto de espaço ela percorre um comprimento, essa é a distância percorrida por ela, que vai ser o comprimento de onda dela, eu posso dizer que esse ΔS aqui para nós é como se fosse o meu comprimento de onda, certo? Vamos supor aqui, ó, eu quero saber quanto de espaço foi varrido com o meu ΔS desse ponto até esse outro ponto aqui. Só que esse ponto até esse outro ponto que eu escolhi, né, para obter a minha análise, é exatamente um comprimento de onda, tá? Essa foi a suposição que eu estou fazendo aqui para demonstrar para vocês a equação da velocidade de propagação de qualquer tipo de onda, tá? Então, como é que fica essa minha equação? Vai ficar V igual a lambda vezes ΔT. Se eu sei que isso aqui é um comprimento de onda, que é o tamanho da onde a onda começa e termina, eu sei que esse tempo que levou para ser feito esse movimento aqui de um comprimento de onda é também o período, né? Porque a gente sabe que um período é o tempo que leva para uma onda percorrer o seu comprimento, né? Então eu posso dizer que esse ΔT aqui
é o meu período. Então, como é que fica? Fica a velocidade, que é igual a lambda sobre período. Só que se a gente lembrar aqui pela equaçãozinha, olha só, o período é o inverso da frequência. Logo, eu posso dizer que a minha velocidade de propagação de uma onda é lambda vezes f. Então, a famosa equaçãozinha do vai lamber ferida é uma equaçãozinha que diz que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência, certo? Então, comprimento de onda vezes frequência é a minha determinação da minha velocidade de propagação de qualquer tipo de onda. Isso aqui é por isso que eu chamo de equação fundamental do ondulatório, que eu posso usar para qualquer tipo de onda que eu tenho, tá? Beleza? Se eu sei o comprimento de onda, eu sei a frequência dela, eu sei a velocidade de propagação dessa onda, tá? Ah, um detalhe. Comprimento de onda eu meço em metros. Beleza? É em metros, tá? E a frequência em hertz. Tranquilo? Dito isto, vamos fazer o exemplo agora. Agora podemos fazer o exemplo. Então, olha só, gente. O que nós temos aqui? Determine a seguir. A figura a seguir representa a onda gerada por um motor cuja frequência é de 3.600 RPM. Ó, frequência de 3.600 RPM. O que é RPM? A gente viu lá no primeiro ano do ensino médio. Rotações por minuto. Tá? Isso é um RPM. O que ele pede nesse exercício aqui? Tá? Olha só, vamos ver as escalas. Aqui nós temos milímetros, tá? E aqui nós temos centímetros, ok? Então, milímetros, centímetros. O que acontece? Nessa escala aqui horizontal, nós temos as coisas em centímetros. Mas nós, como somos pessoas inteligentes, já estamos acostumados com a física, a gente vai passar tudo para metros, beleza? Tá. Então, olha só. O comprimento de onda que ele pede nessa primeira etapa aqui do exercício é onde começa a onda e onde ela termina, certo? Porque aí ela vai começar a se repetir novamente, é um movimento repetitivo, beleza? Essa distância aqui onde ela começa, onde ela termina, é o meu comprimento de onda. Quanto que vale esse comprimento de onda aqui, como vocês estão observando? Só analisando o gráfico. Isso aqui vale 2 centímetros. Como a gente é esperto, a gente vai passar isso aqui para 0,02 metros. Então, este é o valor do meu comprimento de onda. O comprimento de onda vale 0,02 metros. Uma outra coisa que ele pede, eu não tinha falado ainda para vocês, mas é fácil da gente entender, é a amplitude da onda, que é a distância que nós temos daqui até a crista da onda, ou do centro dela até o vale da onda. Isso aqui é o que nós chamamos de amplitude da onda. Então, a amplitude da minha onda, como vocês estão observando ali, que vai do centro até o ponto pico dela, né? Isso aqui vai valer 4 milímetros. 4 milímetros, tá? Ou seja, isso aqui também, se eu passar para metros, isso aqui é 0,004 metros, e isso aqui é a minha amplitude da minha onda, beleza? E aí ele pergunta também aqui, gente, qual a velocidade de propagação desta onda? Beleza. E que a gente sabe? A gente sabe que velocidade de propagação é lambda vezes f, certo? Eu sei que meu lambda vale 0,02 metros e que minha frequência vale 3.600 RPM. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esses RPMs para hertz, tá? Isso aqui é rotações por minuto, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que dividir isso aqui por 60. Se eu dividir 3.600 rotações por minuto por 60, eu vou ter rotações por segundo, tá? Rotações por segundo é o hertz, é a frequência em hertz, tá? Então, ó, se eu pegar esse 3.600 e dividir por 60, deixa eu pegar aqui para não voar as coisas aqui, 3.600 divididos por 60, isso aqui dá 60 hertz, então é 60 hertz a minha frequência, logo a velocidade de propagação dessa onda vai ser 0,02 vezes 60, isso aqui vai dar 1,2. 1,2. 1,2 metros por segundo, essa seria a velocidade de propagação da minha onda, tá? Então, a velocidade de propagação dela, 1,2 segundos, como vocês estão vendo aí. Tranquilo? Beleza? Sem galho? Tudo certo, né?
Vamos ver esse aqui, esse outro exercício aqui, ó. Esse outro exercício é um pouquinho mais capcioso. Ó. Já vou lembrar vocês de algumas questões aí que são importantes de análise, tá? Ó, um radioreceptor opera em duas modalidades. Em AM ele cobre 550 a 1550 kHz. Tá? E AM, aqui é AM, tá? Em FM, ele cobre de 88 a 108 MHz. Né? Aquelas propagandas de rádio, né? 95,3 MHz das rádios antigas. Né? É a frequência de oscilação dela. É a frequência pelo qual tu estabelece teu rádio lá, a recepção dele, para operar naquela frequência de onda. Né? Então, quando ele está em 95,3, ele vai captar aquelas ondas que têm essa frequência, ele vai fazer as suas caixas sonoras vibrar com a frequência vinda dessa modulação. Tá? A onda ela é modulada dentro dessa frequência e as informações que vêm dela, como uma música, por exemplo. Tá? Beleza. O que ele pergunta? A velocidade das ondas eletromagnéticas é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, a velocidade dessas crianças aqui é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é praticamente a velocidade da luz, a velocidade das ondas eletromagnéticas em si. Basicamente, giram em torno disso. Tá? Quais são aproximadamente o menor e o maior comprimento de onda que podem ser captados por esse rádio? O menor comprimento de onda e o maior comprimento de onda, quem vai ser o menor, quem vai ser o maior? O maior, lembre-se, uma onda assim e uma onda assim, qual a diferença delas? Né? Olha só, essa aqui é uma onda de baixa frequência, baixo F, né? Esse aqui é de alto F, alta frequência, várias repetições por segundo, baixo F, poucas repetições por segundo. Mas olha só o tamanho de comprimento de onda dessa onda. Olha o comprimento de onda dessa e olha o comprimento de onda dessa aqui. Olha a diferença. Então, alta frequência significa baixo comprimento de onda, pequeno comprimento de onda. Baixa frequência, desculpa, acho que eu falei errado. Vamos de novo. Baixa frequência significa grande comprimento de onda. Alta frequência, pequeno comprimento de onda. Então aqui, olha só. 550 kHz é a onda de baixa frequência que esse rádio pega. Então seria aqui, ó, de maior lambda. São as ondas de grande comprimento de onda, tá? A onda de 108 MHz é a de maior frequência e é a de menor comprimento de onda. Então são essas ondas aqui que eu preciso analisar no exercício. Quais são aproximadamente o menor e maior comprimento de onda que pode ser captados? Bom, o maior comprimento de onda vai ser em termos dessa cara aqui. E o menor em termos desse. Então, vamos calcular aqui o maior. Vamos obter o maior. Maior, lambda, né? Vai ser V lambda F, beleza? A velocidade é 3 vezes 10 na 8. 3 vezes 10 na 8. O lambda que eu quero descobrir e a frequência é 550 kHz. Quilo, vocês lembram? Que é 10 na 3. Né? É como se eu tivesse 10 na 3, 550 vezes 10 na 3 Hz de frequência. Então, qual é o comprimento de onda? Faz aí comigo. Pega a calculadora e faz. Né? 3 expoente na 8 divididos por 550 expoente na 3. Isso aqui vai dar um valor de 545 metros. Olha só. 545,45 metros de comprimento. É uma onda de grande comprimento de onda. É quase meio quilômetro de onda, tá? É a onda de menor frequência que nós temos. O de menor. Ó, borracha. E a de menor comprimento de onda. Menor lambda. O menor lambda vai ser de 108 MHz. Vamos lá, de novo, ó, mesma coisa. V lambda F. V, 3 vezes 10 na 8. Lambda eu quero descobrir, a frequência é de 108 MHz, né? 108 mega é 10 na 6,
Mega é 10 na 6. Então, o meu lambda vai ser 3 vezes 10 na 8 sobre 108 vezes 10 na 6. Qual é o comprimento de onda que nós temos aqui? 3 expoente na 8 divididos por 108 expoente na 6. Isso aqui dá 2,77 metros. Então, uma onda de 2,77 metros de comprimento é a menor comprimento de onda captado por esse rádio aqui, tá? Beleza, gente? Eu não leio no chat, tá? Então, se alguém tem uma pergunta, tem que abrir o microfone. Bom, seguindo. Reflexão de um pulso. Aqui vem as questões importantes, olha só. Aí vamos novamente voltar para as ondas mecânicas, né? Que a gente estava falando de ondas de todos os tipos, vamos voltar a falar de ondas mecânicas agora, tá? Então, olha só, gente. Imagine a seguinte situação, tá? Nós temos uma onda se propagando aqui, como vocês estão observando, tá? Essa onda, ela bate numa extremidade fixa, então ela vem se propagando e ela tem uma extremidade fixa, como vocês estão vendo. O que vai acontecer com essa onda? Se ela colidir numa extremidade fixa, ela vai refletir. E a reflexão de ondas, a gente já está acostumado lá na ótica, né? Ela volta para o mesmo meio onde já estava se propagando anteriormente. Então, ao colidir aqui nessa base fixa, se ela é fixa, ela inverte sua polaridade. Ela inverte a sua fase, melhor falando, tá? Então, a onda, ela vinha numa fase aqui com um pico, ela era uma crista, ela colidiu, ela vira, esse pulso, ele vira um vale, assim por dizendo, ó, e continua a sua propagação, como vocês estão observando. Se a extremidade não é fixa, é uma extremidade variável, uma extremidade livre, onde ela pode vibrar aqui, o que acontece? Acontece um efeito contrário. Ela vem como crista, ela vem assim, ó, na crista da onda, ela colidiu esse pulso e ele volta como crista. Ele não inverte a sua fase. Então aqui nós temos inversão de fase da onda e aqui nós não temos inversão de fase na onda, certo? Então quando ela colide numa extremidade livre, não há inversão. Quando está uma extremidade fixa, há inversão, tá? O que mais? Refração da onda. O que é a refração? Quando nós temos um pulso de onda, uma onda, né, que modifica o seu meio de propagação. Isso a gente estudou em ótica também, tá? Ó, então vem um pulso aqui, cuja nós temos uma densidade linear μ1 que é maior que μ2. Isso significa que é uma onda uma corda mais pesada pelo qual está se propagando, né? E aí ela muda de meio. O que acontece quando ela colide nesse nozinho aqui que a gente está observando? Ela vai ter os dois efeitos. Nós teremos a reflexão e a refração, certo? Então a onda ela vem aqui, ela chega nessa intersecção entre os dois meios e ela reflete. Quando ela reflete, ela não há inversão de fase. Então aqui, ó, no primeiro momento não há inversão de fase e no segundo momento a gente observa que a onda se propaga com a mesma fase também, certo? Então a onda vem, ela colide aqui, ela segue com a mesma fase e ela reflete com a mesma fase, tá? Obviamente nós teremos velocidades diferentes de transmissão aqui, mas uma coisa é certa, eu vou escrever aqui, a frequência não se altera, tá? Então a frequência, tanto na corda 1 como na corda 2, não há modificação. Não há modificação dessas frequências, certo? E se a gente lembrar que velocidade de propagação é igual a lambda vezes f, certo? A gente vai chegar numa equaçãozinha para essa relação de refração, onde nós teremos que velocidade de propagação no meio 1 sobre o comprimento de onda no meio 1 vai ser igual a velocidade de propagação no meio 2, igual a lambda 2, porque a gente não tem mudanças de frequência na refração, certo? Então isso aqui é uma relação que a gente pode ter de diferenças de velocidade de vibração quando nós temos refração, certo? Agora vamos pensar na situação seguinte, o pulso de onda, ele vem pela corda mais fina, a corda mais leve, ela colide aqui no nó e ela se propaga na mesma fase, mas ela retorna com inversão de fase. É como se eu tivesse uma extremidade fixa ali, né? Ela bate e retorna com fase invertida. E aí a gente observa que ela segue com a mesma fase, tá?
a refração, não há mudanças de fase. A gente há mudanças de fase na reflexão, dependendo da situação que eu tenho, tá? Nesse primeira situação, eu não tive mudança de fase, porque a corda era mais pesada, pelo qual eu estava vindo. Se eu estou vindo uma corda mais leve, aí sim há mudanças de fase, tá? Como vocês estão observando aqui, nesse esqueminha que eu estou passando para vocês aqui. Beleza? Dúvidas? São conceitos simples, né? Não são conceitos muito complicados. A gente tem que estar apenas atento do que está acontecendo, como essa onda está se propagando. Uma característica importante, então, que eu quero que vocês não esqueçam, é isso aqui, ó. A frequência de oscilação não se modifica na mudança de meio pelo qual essa onda está se propagando. Beleza? E aí a gente tem uma característica de ondas, né, que nós chamamos de interferência. Nós podemos ter interferências construtivas e interferências destrutivas. Tá? São dois tipos de interferência que nós podemos ter. Então vamos pensar na situação mais simples que existe, né? Duas ondas vindo em direções contrárias, dois pulsos de onda vindo em direções contrárias, só que esses pulsos estão em fase. Eles têm a mesma fase, certo? Esses pulsos, então, por terem a mesma fase, quando eles se encontram, eles aumentam a amplitude do pulso resultante. Então, lá, os pulsos estão vindo, eles, naquele exato momento que eles se encontram, eles aumentam a sua amplitude, e depois eles continuam o seu caminho comum. Então, a gente tem um pico aqui, ó, nesse ponto, mas depois que essas ondas passam, né, elas voltam a manter o seu caminho e a sua amplitude originais, tá? Essa é a ideia. Tranquilo? Se eu tenho pulsos com fases invertidas, com fases diferentes, como vocês estão vendo aqui, a gente vai ter um efeito que nós chamaremos de interferência destrutiva da onda, tá? Então, os pulsos, eles se subtraem a sua amplitude, como vocês estão vendo aqui, ó, há uma subtração das amplitudes, ou seja, imagine um som de alta intensidade e um som de baixa intensidade, eles vindo aqui, ó, em fases diferentes. Se eles têm a mesma amplitude, é como se a gente tivesse silêncio naquele exato momento, né? Então nós temos aqui uma amplitude, uma crista e um vale vindo. Ao se encontrarem, a gente exterminaria esse pulso de onda. Exterminando esse pulso de onda, né? Nós teríamos, então, por causa de uma interferência destrutiva. Tá? Beleza? Tranquilo? E aí depois, obviamente, depois do espaço, né? Essas ondas seguem se propagando nas suas direções, como vocês estão observando aqui, tá? Então nós podemos ter um aumento da amplitude, um aumento do volume aqui, ou nós podemos ter aqui, ó, silêncio. Se essas ondas são de mesma amplitude e se cancelam por uma interferência destrutiva, tá? Beleza? E aí a gente pode ter alguns efeitos bacanas, né? Que acontecem muito na música, né? Quem gosta de música já deve ter ouvido esses efeitos aqui na acústica, né? Que seria o efeito de batimento. Quando nós temos ondas, né, várias ondas rolando no meu instrumento musical e por algum momento, né, a gente consegue observar que há um efeito de batimento, onde o som vai e volta. Aquele som de né? Esse efeito de batimento, a gente consegue ele por questões de manter ondas construtivas, em certos pontos ela é construtiva, em certos pontos ela é destrutiva, né? Quando a gente soma essas duas ondas que estão sendo emitidas pelo meu sistema, eu posso ter efeitos de construção, ou seja, amplitude, aumentar o volume, e momentos em que eu vou ter destruição na minha onda, né? Então aí fica aquele efeito de batimento. Quem tem um ouvido treinado, às vezes consegue observar isso quando o instrumento está desafinado, né? O instrumento desafinado, ele apresenta essas características de batimento aí, que é o momento em que a onda ela aumenta a sua amplitude, e ela diminui basicamente quase toda a sua amplitude, dando aquele efeito de né? Que é típico de, por exemplo, quando nós temos um instrumento que não está tão bem afinado, tá? O efeito de batimento não é desejável num instrumento afinado, a menos que tu queira este efeito, né? Inclusive existem efeitos, né, que tu pode adicionar aos teus instrumentos que dão o batimento, né? Que dão um efeito de indo e voltando do som, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Então, só alguns efeitos aqui que a gente observa em ondas, tá? Mais um efeito muito bacana é a ressonância.
que pode ser catastrófica muitas vezes, né? Então, o efeito de ressonância, a gente diz o seguinte, né? Eu costumo dizer, brincar com meus alunos às vezes, que quando eu estou com em ressonância com meus alunos, né? Eu entro em ressonância com eles, significa que tudo que eu falo eles entendem. Ou seja, a gente está na mesma frequência de vibração. Eu falei, vocês entenderam, nós estamos em ressonância. Agora, se nós não estamos em ressonância, eu falo e vocês não entendem porcaria nenhuma, tá? Então, basicamente é isso. Quando eu tenho um sistema, né, um objeto, qualquer coisa, e eu emito frequências, e essas frequências são iguais às suas frequências fundamentais de vibração, porque vocês sabem que todas as partículas elas possuem vibração. Vocês sabem disso. No início do ano nós estamos falando sobre isso desde sempre, né? Então, quando eu tenho um objeto, ele tem uma frequência fundamental de vibração dele. Se eu coloco ondas, emito ondas sobre esse objeto, que são iguais às suas frequências de vibração, ele entra em ressonância. E isso amplifica a sua vibração. Amplificando a sua vibração, pode acontecer esse efeito que é muito famoso aqui, ó, nessa ponte em Ponte Pensil-Tacoma Narrons. Agora não sei se pronunciar isso aqui, Narrons, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia. Essa ponte, ela caiu nos Estados Unidos por um efeito de ressonância. Ressonância de quem? Do vento. O vento causou ressonância sobre essa fonte, né? Ela não foi tão bem projetada, os engenheiros não pensaram nesse efeito de ressonância, certo? E aí o vento causou ressonância nessas cordas aqui, ó, que seguram a estrutura, certo? E elas começaram a vibrar com maior amplitude, fazendo a ponte se desmoronar, tá? Então, o efeito de ressonância é um efeito que deve ser levado em consideração, sempre, tá? Porque a própria natureza pode causar esse efeito aqui sobre os objetos, tá? O efeito de ressonância que é muito comum também é quando a gente tem um diapasão, e esse diapasão ele tem uma frequência parecida com de um instrumento, né? E aí, se tu bate no diapasão aqui, o instrumento começa a vibrar igual, porque ele entrou em ressonância, certo? Basicamente, essa seria a ideia. Bom, seguindo aqui, gente. Mais um efeito aqui, porque eu não quero me passar mais de 1 hora aqui em aula com vocês. Apesar de ser uma aula resumida, né? Teria muito mais coisa para falar, muito mesmo. Mas eu vou resumir aqui e vou acabar com ondas estacionárias, tá? Então, essa aqui seria a última parte da nossa aula de hoje, desse aulão que a gente está tendo aqui. Bom, o efeito da onda estacionária é o seguinte, gente, tá? Imagine o cidadão ali, o nosso amiguinho ali, começa a vibrar aquela onda na corda e ele sempre está aplicando a mesma frequência, tá? Então, o que acontece? Essas ondas aqui, ó, nessa corda, elas vão começar a se sobrepor umas às outras, certo? E essa sobreposição, certo? Com ondas de mesma frequência, por isso que o cidadão ali tem que estar oscilando aquele barbante, aquela corda ali, sempre na mesma frequência, ele não pode mudar, né? Se ele mudar, a gente não vai observar a onda estacionária. Se ele manter a frequência e a amplitude nesse mesmo comprimento de onda, a gente vai ver aqui que nós teremos um efeito de reflexão, onde vai parecer que a onda ela vai estar vibrando parada. Mas ela não está vibrando parada, ela está se propagando e voltando. Só que essa frequência é tão fixa, né, que dá essa impressão de onda estacionária, de onda vibrando no mesmo lugar. É como se a onda aqui, ó, a gente percebesse a onda vibrando apenas nessa direção ou apenas nessa direção aqui, certo? Essa é a característica de uma onda estacionária. E aí a gente vai observar que existem alguns aspectos nessa onda estacionária, né? Como, por exemplo, nós temos os nós, que seriam as regiões onde a gente não observaria vibração nessa onda, nessa corda. A gente não conseguiria observar que a onda estaria vibrando nesse ponto, certo? Aqui nesse ponto vai ser sempre um ponto onde nós teremos uma interferência, por exemplo, destrutiva, não. Certo? Ela não vibraria. E nesses pontos aqui onde nós temos o ventre, teremos uma interferência sempre construtiva. Então a onda ela parece que ela só vibra nesses pontos, como a gente está observando aqui. E aí nós temos algumas características aqui, ó, comprimento de onda, né? Ó, de um nó a um nó, nós temos meio comprimento de onda, como vocês estão observando aqui. De um nó a um ventre, nós temos 1/4 de comprimento de onda. Certo? Então, essas são algumas características que nós podemos analisar e tirar informações desse sisteminha de onda estacionária. Tá? Ó, essa aqui seria a cara de uma onda estacionária em preto, tá? Nós temos 2 ondas vermelha e azul se propagando,
certo? E essa onda em preto aqui seria a resultante, certo? E como vocês observam, ela é uma onda estacionária, porque ela tem nós, regiões onde não há vibração, e nós temos aqui os ventres, onde apresenta essa vibração. Ou seja, essa onda preta aqui seria a soma das duas ondas vermelha e azul que estão ali por baixo, certo? Vamos supor que seriam duas ondas sonoras, a vermelha e a azul. O que a gente observaria? A gente observaria como resultante dessas duas ondas que estão se propagando ali naquele mesma região, essa onda em preto, né? Que seria uma onda estacionária. E aí nós podemos falar ainda sobre os harmônicos dessas ondas estacionárias, certo? Os harmônicos dessas ondas estacionárias. Aí nós temos vários tipos de harmônicos. Nós podemos ter infinitos harmônicos numa onda na corda, por exemplo. Infinitos harmônicos, tá? Mas nós vamos se ater aqui em alguns, para vocês terem uma ideia. Então imagine uma onda vibrando numa certa frequência, certo? E aí essa frequência, nós teremos o primeiro harmônico fundamental, que seria a vibração, né, deste meio comprimento de onda que a gente está vendo. A onda poderia vibrar nesse aspecto aqui, como vocês estão observando. Essa vibração poderia gerar um segundo harmônico, tá? Um segundo harmônico onde ela poderia vibrar agora com 3 nós. Nós tínhamos 2 nós, agora ela pode ter 3 nós e 2 ventres, como vocês estão observando aqui. E um terceiro harmônico que poderia ser ocasionado nessa mesma corda, certo? Onde nós observaríamos agora 4 nós e 3 ventres. 3 ventres, como vocês estão observando aqui. Ou seja, prestem atenção nesses Nzinhos aqui. Nesses Nzinhos. E um quarto harmônico, que poderia ser obtido nessa mesma região, certo? Com ondas estacionárias, onde nós teríamos aqui 5 nós e 4 harmônicos, né? O quarto harmônico, terceiro harmônico, segundo harmônico, primeiro harmônico, que a gente pode observar aqui, ó, só fazendo a variação da frequência desse sistema, como vocês estão vendo aqui. Variando a frequência nesse mesmo comprimento de onda, a gente poderia obter, então, várias frequências harmônicas nessa mesma região, certo? O que dependeria, então, da frequência, né? O harmônico que eu estou analisando seria o Nzinho aqui, ó. Se eu substituir o valor de N por 1, 2, 3 ou 4, eu vou obter aqui os valores das frequências desses harmônicos obtidos aqui nessa corda a partir de ondas estacionárias, certo? Então eu posso criar ondas estacionárias aqui e seus diversos harmônicos possíveis, né, de vibração dela. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, se eu tivesse a velocidade da corda, né, o comprimento da corda, que é o L, né, eu poderia, então, obter qual é o harmônico que eu estou analisando aqui para escolher a frequência de vibração dele. Beleza? Aqui é só uma figurinha, vamos ver se rola. Não sei se vai rolar. Não, vai rolar. Que seria a gente observar as ondas, os harmônicos. Acho que vocês não estão ouvindo o som, né? De repente, pelo meu microfone. Mas dá para ver que, em alguns momentos, essas ondas na corda são ondas estacionárias. Porque elas vibram em alguns momentos com ventres e com nós, tá? Se vocês pararem bem para ver assim, ó, em alguns momentos elas formam ondas estacionárias, essas ondas no violão aqui, tá? Então é um efeito bem bacana. São efeitos que a gente às vezes não consegue observar, né, olhando para um violão diretamente, né? Então por isso que se coloca uma luz no fundo ali, né, esse efeito de câmera dentro do violão, para poder enxergar a formação dessas ondas, e em alguns momentos elas se tornam ondas estacionárias, como vocês estão observando ali. Beleza? Bom, seguindo aqui. Vamos fazer alguns exemplos, tá? Alguns exemplos, e aí nós finalizamos a aula de hoje, e aí nós estamos prontos para o trabalhinho que vai ser em cima dessa aula aqui, tá, gente? Beleza? Então, assim, ó, imagine assim, ó, 2 cordas de diâmetros diferentes, como vocês estão observando aqui, são unidas pelas extremidades. Uma pessoa faz vibrar na extremidade da corda fina, criando uma sabendo que na corda fina a velocidade de propagação é de 2 metros por segundo. Então, deixa eu botar aqui, ó, a caneta. Então, na corda fina, a velocidade aqui é de 2 metros por segundo, certo? O comprimento de onda aqui é de 20 centímetros. E nessa corda aqui, o comprimento é de 10 centímetros. Aqui está sem escala, eu acho. Fazendo sem escala, 10 centímetros.
Aqui também, né, meu comprimento de onda vai daqui até aqui. Tá? Aqui é meu comprimento de onda. Deixa eu pegar uma borracha para melhorar, para não confundir a cabeça de vocês. Tentar fazer com escala aqui. Então aqui, ó. Daqui até aqui, 20. E esse daqui, deixa eu pegar a borracha também. Tentar botar com escala para ficar fácil da gente visualizar. Daqui até aqui seria 10 centímetros, tá? Ó, tá meio estranho aqui. Não parece estar em escala o meu desenho, tá? Esse desenho aqui desse exercício. Mas o comprimento de onda de 1, o lambda 1 é 20 centímetros, o lambda 2, 10 centímetros. Ele pergunta a frequência de oscilação na corda fina. Qual a oscilação? A frequência na corda fina. Então, letra A frequência, a gente tira da equação de lambda F, certo? Então, o lambda vai ser V sobre lambda. O F, né? A frequência. Então, a frequência na corda fina vai ser 2 metros por segundo e eu tenho que passar esse cara para metros, para que dê certo esse negócio, né? Então, vai ser 0,2 metros. Então, os 2 sobre 0,2, isso aqui vai dar 10. Perfeito? Não. 0,2, 10, isso. 10 Hz de frequência. Então, a frequência de oscilação na corda fina é 10 Hz. E aí, a frequência de oscilação na corda grossa vai ser quanto? Bom, na corda grossa, qual era a característica que a gente via na refração? Porque eu estou analisando refração aqui. Estou mudando de meio, refração. Então, se mudou de meio, a frequência não muda. A frequência é a mesma. Então, a frequência na corda grossa é de 10 Hz. Na letra C, ele pergunta a velocidade de propagação na corda grossa. Qual é a velocidade de propagação na corda grossa? Bom, galera, tem duas maneiras de eu fazer isso aqui. A primeira, como eu sei que a frequência 2 é 10 Hz e o comprimento de onda 2 vale 0,1 metro, né? Isso aqui 10 centímetros é 0,1 metro, eu posso descobrir a velocidade de propagação. Ou eu poderia fazer aquela relação V1 lambda 1, V2 lambda 2. Poderia fazer isso aqui também. Eu acho mais fácil fazer pelo lambda F. Então, ó, velocidade 2 vai ser lambda 2 vezes F2. Então, velocidade 2 vai ser lambda 2, que vale 0,1 vezes 10. Então, isso aqui vai ser 1 metro por segundo. Então, a velocidade de propagação na corda grossa vai ser de 1 metro por segundo, como vocês estão observando aqui. A velocidade na corda fina é de 2 metros. Mudamos a velocidade de propagação. E, por final, esse exercício aqui de onda estacionária, para vocês observarem como é que a gente pode fazer, né? Então, uma corda de comprimento L igual a 3 é presa nas suas extremidades e vibra apresentando 3 ventres. Se é 3 ventres, significa que nós estamos com N igual a 3. Beleza? Tranquilo, né? A distância entre 2 ventres consecutivos. Qual é a distância que nós temos entre 2 ventres consecutivos? Entre 2 ventres consecutivos, como vocês estão observando aqui, é a mesma distância que nós temos entre 2 nós, certo? A distância entre 2 nós e 2 ventres é meio comprimento de onda, ou seja, é lambda sobre 2. Essa é a distância entre ventre 1 e ventre 2, por exemplo, aqui, entre 2 ventres, tá? Então, como é que a gente vai obter isso aí? Olha só, nós temos que L é igual a 3 metros, certo? L igual a 3 metros. Se a gente considerar aqui, ó, que nós temos meio comprimento de onda aqui, daqui até aqui, meio comprimento de onda, mais um lambda sobre 4 aqui, certo? Mais um lambda sobre 4 aqui, vocês estão observando? Olha só, daqui nós de um ventre até um nó, nós temos lambda sobre 4. De ventre até ventre, nós temos lambda sobre 2. Então, olha só, esse comprimento de onda aqui, ó, esse comprimento de corda que nós temos de 3 metros, ele formou todas essas distâncias aqui. O que eu vou fazer, tá? Eu vou somar tudo isso aqui e dizer quanto que vale o lambda. Porque se eu descobrir o valor do lambda, eu vou conseguir responder a letra A e a letra B. Diretaço, tá? Olha só. Então, o que vai ser meu L? O meu Lzão vai ser lambda sobre 2, essa primeira parte, mais lambda sobre 4, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 4. Beleza? Tranquilo? Então, meu Lzão vai ser o MMC entre todos esses caras aqui, que dá 4,
4 por 2 aqui dá 2 lambda, mais lambda, 4 por 4 dá 1, 1 vezes lambda, lambda, né? Mais 2 lambda aqui, mais lambda, certo? Então, o meu Lzão, que vale 3, vai ser o quê? Quantos lambdas nós temos aqui? 4, 5, 6. 6 lambda sobre 4. Beleza? Tranquilo? Então, passo 4 multiplicando pelo L. Então, nós ficamos com 4 vezes L, que é igual a 6 vezes lambda. Quanto que vale o L? Ó, o L vale 3. Então, é 4 vezes 3, 6 sobre lambda, né? Então, aqui nós temos 12, que é igual a 6 lambda. Então, o meu lambda, o meu comprimento de onda vale 12 sobre 6, que dá um valor incrível, 2 metros. Certo? Então, o meu comprimento de onda vale 2 metros. Tranquilo? Faz sentido meio que olhando ali, ó, analisando o meu problema, olha só, um comprimento de onda é isso aqui, ó. Certo? Então, ó, foi mais que 2/3, né? 2/3 dessa minha figura. Então, beleza, correto, né? Lambda igual a 2 metros. Que se eu sei que a distância de um ventre a outro ventre é o que ele quer descobrir ali, né? É lambda sobre 2. Então, lambda sobre 2 vai ser 1 metro. Então, a distância entre dois ventres é 1 metro. Na letra B, ele quer saber a distância entre um nó e um ventre. Entre um nó 1 e o ventre 1, por exemplo, nó 1 e o ventre 1, que é essa distância aqui, ó, que eu estou riscando agora, essa distância é lambda sobre 4. Certo? Lambda sobre 4. Isso aqui a gente viu lá na figurinha atrás, quando eu mostrei as distâncias entre um nó e um ventre. É lambda sobre 4. Então, o que eu sei? Eu sei que o lambda vale 2 sobre 4. Então, isso aqui é 0,5 metros, como vocês estão observando aqui. Beleza? Descobrimos a letra B. E a letra C? A letra C é a frequência de vibração na corda. Aí nós temos duas possibilidades. Tá? Olha só. Nós podemos usar essa equaçãozinha aqui com o harmônico 3, porque nós temos 3 ventres, ou vai lamber ferida. Eu vou usar isso aqui para vocês observarem como é que nós usamos isso aqui, tá? Então, ó, F igual ao número de oscilações, agora eu esqueci a equação, que beleza, V sobre 2L, V sobre 2L, V, opa, perdi minha caneta, V sobre 2L, certo? Então, a minha frequência de vibração é 3 ventres, 3 harmônicos, é o terceiro harmônico, vezes a velocidade de propagação dela, que é dado 50 metros por segundo, 2 vezes o comprimento da onda, que é 3. 3 sobre 3 corta, 50 por 2 é 25, ou seja, a frequência de vibração é 25 Hz. Tá resolvido aí. Beleza? Tranquilo, gente? Olha lá que barbada, hein? Tem que estar ligado, saber o que é ventre, saber o que é nó, né? O material vocês vão ter, vou postar depois para vocês, para as duas turmas, tá? Mas é isso aí, gente, tá? Fechando aqui, ó, o conteúdo de ondas, tem muita coisa, tinha muita coisa mais para ver, tá? Mas não veremos, ficaremos nisso mesmo, tá? Como eu falei para vocês, vou deixar um material lá com o resto do conteúdo para vocês e mais alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Bem, enfim, para treinar o trabalho, tá? Para quem quiser treinar. Beleza? Então, segunda-feira que vem, não se esqueçam, atividadezinha, tá? Eu sei que tá no meio do carnaval aí, mas vocês deem um jeito, tá? Levem o computador para onde vocês estiverem para fazer a atividade e façam com antecedência, né, o vídeo. Que aí já se livra disso, já, a hora que vocês tiverem o vídeo em mão, já pode mandar para mim, tá? Mandem para mim lá pro meu e-mail, que aí eu já deixo lá certinho para vocês fazerem a atividade, tá? Já deixo lá no, quer dizer, já deixo como visto, né? Quando vocês mandam lá pro meu e-mail, já coloco uma caixinha.